Então, resolvendo mais um exercício de gráfico de função exponencial, a próxima função é a seguinte: 1/4 vezes 2 elevado a x. Então, semelhante ao exercício anterior, basta substituir os valores que vocês escolherem no lugar de x e efetuar as contas necessárias aqui, tá? Então, eu vou estar utilizando os mesmos valores do exercício anterior, do menos 2 até o 2 positivo. A ordem tanto faz, começar do menos 2, como começar do 2 positivo. Começando do menos 2, então no lugar da letra x, substituímos pelo menos 2. Onde tem o x, eu coloco menos 2. Certo? Então ficou 1/4 que multiplica 2 elevado a menos 2, tá? Para resolver isso daqui, eu vou ter que fazer o seguinte: f de menos 2 é igual a 1/4. Eu não sei resolver uma conta com expoente negativo. Então, para fazer isso, basta a gente estar invertendo a base. Lembrando que quando não tem nada aqui, tem o número 1, tá? Então, não dá para se resolver assim. Para ele se tornar positivo, a multiplicação permanece aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre 2. Tudo isso elevado a 2 positivo agora, tá? Então, só relembrando, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que meio elevado a 2. Tudo bem? Vou aproximar a folha aqui para vocês verem melhor. Então, já fazendo aqui, ó, 1/4 que multiplica 1 elevado a 2 dá 1 e 2 elevado a 2 dá 4. Fazendo a multiplicação, é a mesma sequência de uma expressão matemática. Primeiro resolve-se a potência para depois resolver a multiplicação. E 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. Ou seja, quando o x vale menos 2, o y vale 1/16. Tá? O y ou o f de x, que é a mesma coisa. O próximo, f de menos 1. Onde tem o x agora, eu vou substituir pelo valor menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Já fazendo aqui na frente a conta, só vou mudar a cor da caneta. 1/4 eu copiei. Eu vou inverter aqui também. Vezes meio elevado a 1. E meio elevado a 1 vai dar meio mesmo. Então, a gente já faz dentro da conta aqui. 1/4 vezes 1/2 é 1/8. Lembrando que eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. O próximo, f de 0. Um quarto vezes 2 elevado a 0. 1/4 vezes qualquer valor elevado a 0 é 1. Concluindo aqui, 1/4 vezes 1 dá 1/4. Próximo, f de 1. 1/4 que multiplica 2 elevado a 1. É a mesma coisa que 1/4 que multiplica 2. A gente pode simplificar ou multiplicar, tá? Eu vou estar multiplicando aqui, depois eu simplifico. 1 vezes 2 dá 2. Lembrando que quando não tem nada embaixo aqui tem o número 1 também. 4 vezes 1 dá 4. Temos de simplificar, tá, gente? Dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo, equivale a meio. Próximo, f de 0. Desculpa, f de 2 positivo agora. 1/4
que multiplica 2 elevado a 2. Mesma coisa que 1/4 que multiplica 4, porque 2 elevado a 2 dá 4. 1/4 vezes 4 vai dar 4 quartos. E 4 dividido por 4 dá 1, tá? Eu vou estar montando a tabela aqui só a título de curiosidade, tá? Para mostrar como ficaria a nossa tabela aqui, ó. Como vocês já tem os valores de x e o respectivo y, não tem tanta necessidade de montar a tabela, mas eu vou estar montando aqui, que alguns professores costumam pedir a representação na tabela, tá? Então, aqui vai ser os valores de x, e aqui ou y ou f de x, dá na mesma. Quando o x valia menos 2, o correspondente dele, y, deu 1/16. Ó, 1/16. Quando o x valia 1 negativo, o correspondente dele vai dar 1/8. Vou estar substituindo os valores de x aqui, depois fica mais fácil para a gente. 0, 1 e 2. Tá? São os valores que eu utilizei. E aqui, quando valia menos 1, 1/8. Quando valia 0, 1/4. Quando valia 1, 1/2. E quando valia 2, 1. Tá? Vou pegar esses valores aqui e substituir no meu gráfico agora. Agora, partindo para a nossa representação gráfica, eu já coloquei os valores aqui, basta eu estar ligando os pontos, tá? Então, lembrando, quando o x vale menos 2, o nosso y correspondente é 1/16, tá? Como é um número muito pequeno, tá? Por isso que eu fiz um gráfico desse tamanho, caso contrário não dá. Então, eu representei aqui na folha de papel quadriculado, quando ele vale menos 2, tá? Ó, o nosso 1 tá aqui. 1/16 quer dizer que eu tenho uma unidade de medida, não importa se é metros, segundos, é uma unidade de medida dividida por 16, então é um número bem pequeno, tá? Mas já fazendo a substituição, quando ele vale menos 2, a nossa resposta, que é o y correspondente, é 1/16. Às vezes, eu me torno repetitivo, que é para que a gente entenda bem como resolve esse exercício, tá? Então, ó, liguei 1/16 com menos 2, é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto, quando o y vale menos 1, o correspondente dele é 1/8, ó. Então, quando ele vale menos 1, o correspondente é 1/8. Quando ele vale 0, o correspondente dele é 1/4. 1/4 tá aqui, ó. Quando ele vale 1 positivo, o correspondente dele é meio. O nosso meio, então, ó, 1 positivo, ele vai estar seguindo aqui. O correspondente dele tá aqui, ó. E quando ele vale 2, o y correspondente é o número 1. Então, seguindo aqui, como eu falei, isso daqui é só um esboço do gráfico, tá? Então vai ficar aqui. Feito isso, a gente liga os pontos e aí já está realizada a interpretação gráfica. Então, ligando nossos pontos aqui, tá? Vai ficar mais ou menos assim o nosso gráfico. Se eu quisesse colocar mais valores aqui, por exemplo, o -3, o -4, esse gráfico ia fazer isso aqui, ó.
Ele ia descendo paralelo a esse eixo aqui, mas ele nunca encosta no eixo do X. Isso vocês têm que lembrar, que de repente o professor pergunta onde o nosso gráfico vai cortar o eixo do X, a função exponencial, lembre-se sempre, nunca corta, tá? Ele não vai chegar. É como eu falei do exemplo do limite. Ele vai se aproximar de um valor, mas nunca vai chegar no valor. Tá? Eu sei que logo vocês vão estar vendo esse assunto aí, limites e derivadas, né? Então, o limite é mais ou menos isso. O valor vai ser, o gráfico nosso que vai se aproximando, mas nunca chega nesse valor que ele quer. Tá? Então tá feito o nosso gráfico aí. Espero que tenham entendido. Eu tá fazendo mais um exercício agora. Que eu fiz um de multiplicação, fiz um outro de fração. Vou procurar fazer mais algum. E caso tenham dúvida, mande aí pelo canal, tá? Continue se inscrevendo aí. Eu agradeço desde já a colaboração. E vamos lá, vamos pro próximo, né?